depois de muitos e muitos e muitos pedidos, sério, eu acho que esse foi o livro mais pedido aqui na história do canal. Terminei de ler Filhos do Éden, Paraíso Perdido, do autor Eduardo Spohr, logo depois da vinheta. E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz do Ler ou Não Ler e hoje eu vim fazer a resenha do livro Paraíso Perdido, do autor Eduardo Spohr. Esse daqui é o terceiro livro da série Filhos do Éden e do mesmo universo de A Batalha do Apocalipse, que é um universo muito grande e muito legal, e acho que é um dos universos de autores brasileiros mais conhecidos. Eu acho que o Eduardo Spohr, atualmente ali meio nessa pegada mais, não sei se eu diria infanto-juvenil, eu acho que ele ali meio que junto com o Rafael Dracon são dois dos autores mais conhecidos da literatura brasileira nesse tipo de livro aqui. Enfim, Paraíso Perdido veio para finalizar a história dos anjos que a gente conheceu lá em Herdeiros de Atlântida. Tanto Herdeiros de Atlântida quanto o Anjos da Morte, que é o primeiro e o segundo livro dessa série aqui, já tem resenha aqui no canal. Então se você se interessar por esse livro aqui, procura aqui no canal que já tem resenha deles. Inclusive porque esse vídeo aqui vai ter spoiler dos outros livros, então se você não quiser tomar um spoiler na cara, melhor dar uma olhadinha nos outros vídeos antes. Mas Paraíso Perdido vai finalizar a história dos Filhos do Éden e vai amarrar ali todas as pontas soltas que a gente teve nos outros livros. Uma delas é em relação ao Daniel, que ele entrou lá no rio Styx ou no oceano. Eu sempre me confundo com os dois. Enfim, ele entrou no rio lá e ninguém sabia pra onde que ele ia parar. Até que no final de Herdeiros de Atlântida, dá uma pistinha ali que ele foi parar no reino de Asgard, lá da lá da mitologia nórdica. E outra dúvida que a gente tinha também era em relação ao próprio Metatron. O que ia acontecer com ele? A gente, querendo ou não, sempre ficou nesse meio de campo ali. Poxa, será que ele é bom ou ele é do mal? Mas ele não era protetor dos homens, ele não era a favor dos homens. Mas, pô, o cara, ele é meio que um ditador. Mas e aí? A gente vai descobrir tudo isso nesse livro aqui. Começando pela parte lá do Daniel, que foi para lá em Asgard, eu tinha um grande medo em relação a isso. Primeiro porque eu acho que é uma coisa mais pessoal minha, é que eu não sou tão fã assim da mitologia nórdica. Eu sei que é legal, toda essa parte de anões, de elfos, de fadas, tem uma coisa bem mística assim. E eu acho que, por exemplo, O Senhor dos Anéis casou muito bem, mas eu pessoalmente não sou um grande fã, assim, principalmente da história dos deuses. Sei lá, eu acho meio... Cara, se o Eduardo Spohr um dia resolver fazer um livro, mais ou menos nesse estilo aqui, da mitologia egípcia, eu vou ser o primeiro da fila ali a comprar, porque eu acho que é a literatura mais top. E pouquíssima gente aborda a mitologia egípcia nas suas histórias. Mas, enfim, eu tinha um grande medo em relação justamente a isso, de como o Eduardo ia conseguir explorar ali essa parte da mitologia nórdica. E eu tenho que confessar que, cara, eu paguei muito pau. Ele meio que usou a mitologia nórdica para dar um trampolim pro final da história. E isso eu achei muito legal. Principalmente porque ele não fica ali preso nas amarras dos deuses, esse tipo de coisa. Não, ele constrói, é meio que como se fosse uma ponte realmente pro final do livro. Isso eu achei muito legal, principalmente em relação às mulheres de Asgard, que, bom, eu não vou dar spoiler nenhum, mas é bem legal o jeito que ele usou e o que eles fizeram em Asgard também é muito bacana. A leitura do livro, ela é extremamente fluida e parece que cada livro que o Eduardo Spohr escreve, ele escreve cada vez melhor. No A Batalha do Apocalipse, eu meio que reclamei do tamanho dos capítulos e de certa forma, uma enrolação em algumas partes. Você fica lendo, fica meio maçante. No Herdeiros de Atlântida, ele já consertou isso, fez flashbacks menores. No Anjos da Morte, como era uma coisa mais histórica, ele meio que pegou um pouquinho do jeito que ele escrevia da Batalha do Apocalipse. Inclusive, eu critiquei um pouco isso no meu vídeo aqui do canal e, inclusive, falei que era por isso que eu preferia Herdeiros de Atlântida. E nesse livro aqui, parece que ele conseguiu juntar essas duas características de uma forma muito legal. Os livros, os capítulos, eles têm
são muito curtos. Como eu li o livro, na verdade, no Kindle, eu não sei dizer quantas páginas eles tinham, mas era coisa assim de 10, 15 minutos no máximo, com alguma coisa meio que a la Dan Brown no final. Sempre no finalzinho, no último parágrafo ali, tinha alguma coisa que te deixava muito maluco, querendo saber, porra, velho, o que vai acontecer agora? Eu preciso continuar lendo. E aí você embalava realmente na leitura e não parava de ler, tornando o livro muito prazeroso e muito constante. Não teve nenhuma parte do livro que eu decaí assim, falei, poxa, essa parte aqui tá mais ou menos. O livro inteiro é muito constante, desde o começo, que é lá mais em Asgard mesmo, até o meio, que a gente fica sabendo um pouquinho mais ali sobre o Metatron, o que ele tá planejando, até o final, que é a resolução de tudo isso, que a gente finalmente descobre o destino dos nossos heróis super queridos, da Kyra, do Daniel, do Urakin e tudo mais. Só que ainda assim, eu acho que, cara, o ápice da história com certeza é o final. Eu tava com um pouquinho um medinho, assim, de como que ia ser a resolução de toda essa trilogia inteira, mas o Edward Spohr, ele fechou com chave de ouro, assim, sabe? E eu vou comentar mais no momento spoiler isso, mas ele dá vários indícios durante o livro de que algumas coisas vão acontecer, mas você não consegue imaginar realmente que aquilo vai acontecer de fato, sabe? Você fica imaginando, mas será que é isso mesmo, cara? E no final ele era aquilo mesmo, mas ele ainda consegue te surpreender de uma maneira que você não estava esperando. E a conclusão é de que a gente acaba de ler Paraíso Perdido, e mesmo quem já leu a Batalha do Apocalipse fica pensando, cara, eu preciso muito ler a Batalha do Apocalipse de novo. Na própria batalha tem alguns pontos que eles ficam meio soltos, assim, você fica imaginando, tá, e por que aconteceu isso? Eu não sei se o Edward Spohr já tinha em mente escrever alguma coisa sobre Filhos do Éden quando ele estava escrevendo a Batalha do Apocalipse, mas nessa trilogia aqui, ele explica várias pontas soltas que a batalha tinha deixado, e isso é muito legal. E esse livro aqui termina logo antes de começar a batalha. Então, dá muita vontade de ler a batalha de novo. E na real, eu acho que eu não tenho nenhuma crítica a Paraíso Perdido. Ele é bem grande mesmo. Ele tem 550 páginas, mais ou menos. E uma crítica que eu teria seria o tamanho do livro. Mas o livro ele é tão legal, ele é tão proveitoso, que nem o tamanhão dele faz ser uma crítica. Na verdade, é até mais legal, porque a gente tem mais momento de contatos com os nossos personagens, que eu gostei muito deles pessoalmente. Nesse livro aqui, inclusive, a gente tem muitos e muitos flashbacks, inclusive do Ablon, que é o personagem que ficou tão famoso lá em A Batalha. E a gente sente também a construção desse personagem pra virar o Ablon fodão que a gente conheceu lá naquele livro. Então assim, cara, é uma leitura de prato cheio. Se você ainda não leu Paraíso Perdido, corra, que é muito legal e vale muito a pena. E agora realmente é só esperar a enciclopédia ou alguma coisa do gênero que o Eduardo tá prometendo lá pro final do ano, eu espero. Que vai, na verdade, pelo que eu entendi, é um livro meio que com ilustrações dos Filhos do Éden. Não sei se vai ter da batalha também, mas acredito que sim, né? Mas se for alguma coisa meio que no estilo dos desenhos que tem na minha versão de colecionador, ali, a capa dura, da Batalha do Apocalipse, eu já posso ditar que vai ser muito foda, porque os desenhos e a arte daqueles extras são muito legais. Por enquanto é só, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Opiniões sobre Paraíso Perdido, deixem aí nos comentários. Vamos discutir um pouquinho do que vocês acharam desse livro aqui. E sugestões pro canal, críticas e o que for, deixem lá nos comentários também. Quem se interessar e quem já leu o livro, eu vou fazer também um momento spoiler, para comentar os spoilers e o final que aconteceu em Paraíso Perdido. Por enquanto é só e tchau!